Olá, é bom ter você de volta. Continuamos com a série de vídeos acerca de grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica, examinando agora algumas decisões do TST acerca do Instituto da Desconsideração. Inicialmente, vemos o agravo 10.496 de 73 de 2016, no qual se examina uma situação que tem se tornado um pouco mais recorrente, que é a alegação da necessidade de aplicação do incidente previsto no CPC para a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de formação de grupo econômico. Essa alegação tem sido rejeitada porque, como se tem expressamente na lei, o incidente previsto no artigo 133 a 135 do CPC de 2015 se relaciona com a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, quando se desconsidera a proteção patrimonial decorrente da existência de uma pessoa jurídica que se dedica à atividade empresarial em relação ao patrimônio dos seus sócios, ou seja, se supera essa separação entre os patrimônios dos sócios, de eventuais sócios, e o patrimônio da empresa, o qual, em princípio, deveria responder por toda e qualquer dívida daquela empresa. Entretanto, nem em situações em que se caracteriza a formação de grupo econômico, não tem ensejo a aplicação do incidente. E, como se vê, por exemplo, nesse julgamento desse agravo, nessas situações não há nenhum cabimento em fazer esse tipo de alegação. Ao contrário, quando se trata especificamente de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, quando esses fatos ocorram após a vigência do CPC de 2015, a aplicação desse incidente é obrigatória. Uma questão lateral que se deve se aproveitar para relatar aqui é que alguns devedores utilizam-se até de mandado de segurança quando esse tipo de incidente não é admitido pelas instâncias originárias. A circunstância é que a promoção de atos de execução sem observância do incidente dá ensejo aos meios próprios, eventuais embargos de execução, embargos a terceiros, eventuais exceção de pré-executividade, e todas essas decisões seriam objeto de recurso por meio do agravo de petição, ou seja, haveria instrumento próprio para o manejo dessa alegação. Pode-se, acompanhando as sessões, especialmente da SDI 2, se vê alguma possibilidade ou alguma discussão acerca da admissibilidade de mandados de segurança quando as instâncias originárias são completamente desatentas a esse procedimento, ou seja, quando a necessidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica era evidente, mas os meios processuais manejados pela parte não foram atendidos, ou seja, foram rejeitados, sequer às vezes foram conhecidos, e se é possível ver alguma discussão acerca da admissibilidade, ou seja, em hipóteses efetivamente teratológicas. De outra sorte, tratando-se de trâmites normais, sem qualquer tipo de situação excepcional nos autos, a parte deve se valer dos meios próprios, conforme lhe seja mais apropriado na hipótese, os embargos de execução, a exceção de pré-executividade, eventuais embargos de terceiros, se a parte entenda cabível, e o eventual agravo de petição das decisões do juízo da execução em direção ao TRT que lhe seja correspondente. Então, a conclusão que se tem é que, por certo, não se tratando de hipótese de aplicação do incidente, de necessidade de instauração do incidente, não se tem qualquer tipo de violação legal, tanto menos de violação de norma constitucional, ou seja, esse procedimento não corresponde ao devido processo legal correspondente à caracterização do grupo econômico, e consequentemente a ausência de observância desse incidente quando não há hipótese de sua aplicação não gera qualquer tipo de sanção a ser aplicada nessas decisões no curso da execução. Decisão semelhante também se tem no agravo de instrumento em recurso revista 1314 de 68 de 2013, no qual se confirma, e de forma ainda mais expressa, de que nessas situações em que o ato do juízo da execução foi simplesmente identificar a formação de grupo econômico, não rende ensejo à aplicação do incidente previsto no Código de Processo Civil. E, claramente dito nessa emenda, não há violação a dispositivo constitucional. De alguma sorte, a contrário senso, se verificar uma situação
em que caberia a instauração do incidente para desconsideração da personalidade jurídica, e esse incidente não é instaurado, se eventualmente sim, se poderia ver a infringência a dispositivos constitucionais. Um elemento particular que se verifica nesse agravo de instrumento 156800 de 54 de 2009 é a noção de que a exigência do prévio exaurimento da via executiva contra o sócio do devedor principal, chamada responsabilidade subsidiária em terceiro grau, equivale a transferir para o empregado hipossuficiente ou para o próprio juiz de execução trabalhista o pesado encargo de localizar o endereço e os bens particulares passíveis de execução daquelas pessoas físicas, tarefa demorada e, na grande maioria dos casos, inútil. Aqui tem um caso não exatamente de desconsideração, mas de transferência de responsabilidade nas hipóteses em que há responsabilidade subsidiária. A alegação rejeitada aqui nessas hipóteses é de que o devedor subsidiário alega de que somente poderia ser chamado a responder pela dívida verificada em juízo, uma vez que se promovesse a desconsideração em relação aos sócios do devedor principal. Há o entendimento que, de forma corrente, se acolhe no TST é de que não há necessidade desse exaurimento da via executiva contra o sócio, ou seja, não é necessário a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora principal para então se partir aos bens dos sócios para, uma vez exaurida essa busca por bens dos sócios, somente então se buscar a responsabilidade subsidiária, o devedor subsidiário, que seria outra empresa, na maior parte dos casos, o tomador de serviços. Vendo especificamente os fundamentos do TST para o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica, nós temos o agravo de instrumento 10.285, dígito 29 de 2014, cuja emenda traz que o Tribunal Regional fez incidir a responsabilidade sobre o recorrente, mesmo com a alegação de retirada da sociedade mais de 2 anos antes do protocolo da reclamação trabalhista. Aquela corte baseou-se na doutrina da desconsideração da personalidade jurídica, artigo 28 do CDC e 50 do Código Civil. Asseverou que, ao existir proveito do trabalho desempenhado pelo reclamante no período em que ainda integrava a sociedade, é responsável de forma direta e objetiva, porquanto aferindo lucro em função desse trabalho. A responsabilidade do sócio retirante evita a ofensa ao princípio do enriquecimento sem causa. Desse modo, o debate da matéria envolve a interpretação de dispositivos infraconstitucionais. Vendo então de trás para frente, o que se detecta nesse julgado é a confirmação de que, na fase de execução, em geral, o que se reconhece apenas a eventual violação a dispositivos infraconstitucionais, consequentemente, não se admitindo o recurso revista nessa hipótese. Assim, em casos que sejam absolutamente especiais, parece fazer mais sentido a discussão de eventual desconsideração da personalidade jurídica ainda na fase de conhecimento, quando não incide essa limitação ao conhecimento do recurso revisto, ou seja, que o recurso revisto na fase de execução só é admissível quando demonstrada a violação a dispositivo constitucional e a súmula do TST. No outro ponto, vê-se ainda a referência aos artigos 28 do CDC e 50 do Código Civil. A legislação trabalhista, propriamente, especialmente para as atividades urbanas, não tem um dispositivo específico que traz a desconsideração da personalidade jurídica. O parágrafo 2º do artigo 2º trata do grupo econômico. Para a desconsideração da personalidade jurídica, há de se fazer recurso a dispositivos de outros diplomas legais. E nesse quadro, o que você tem é a aplicação daquilo que a doutrina veio a denominar de teoria menor, ou seja, basta se verificar o inadimplemento, sem que haja necessidade de aferir questões subjetivas de outra monta, como por exemplo fraude ou confusão patrimonial, ou mesmo algum tipo de óbice diverso à satisfação do crédito do trabalhador. A exigência, e aí por isso se chama de teoria menor, porque os requisitos são menores. Há uma outra versão que diz que simplesmente se chama teoria menor como algo pejorativo, ou seja, que é quase uma arbitrariedade contra o
sócio da empresa, ou seja, não há um respeito maior à figura, ao instituto da pessoa jurídica, da personalidade jurídica e da proteção patrimonial advinda dessa figura de direito. E vale notar ainda, nesse caso, que foi admitida essa desconsideração ainda quando a retirada do sócio se deu mais de 2 anos do protocolo da reclamação trabalhista. Nessa circunstância particular desse caso, o que ocorreu é que ainda que a retirada tenha se dado há mais de 2 anos do protocolo, o trabalho prestado efetivamente beneficiou o sócio e, consequentemente, ele pôde ser responsabilizado nesse caso. E por isso, algumas críticas que se fazem nesse sentido, ainda que o sócio nem tenha atuado efetivamente na administração, mas pela simples participação acionária, participação societária numa determinada empresa, ele se torna responsável. Aprofundando ainda mais esse aspecto dos fundamentos para a admissão da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da Justiça do Trabalho, nós temos o agravo do instrumento 24 de 63 de 2012, cuja ementa explicita que, dado o caráter alimentado, o crédito trabalhista tem supremacia na execução trabalhista o princípio da imputação exclusiva do risco do impedimento econômico ao empregador, consubstanciado no artigo 449 e na teoria da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, com base nos artigos 50 do Código Civil, 28 do CDC e 135 do CTN, ou seja, há de se fazer todo um recurso a dispositivos de legislação não efetivamente trabalhista. E o artigo 449, propriamente, não trata da desconsideração da personalidade jurídica. Continua essa emenda. Assim, o primeiro requisito a ser observado para que seja aplicada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é a constatação da inexistência de bens à sociedade devedora principal. Nessa hipótese, apesar de o recorrente ser alegado a existência de bens à devedora principal suficientes para garantir a execução, esses bens não foram por ele indicados. E aqui o aspecto mais novo desse tipo de julgamento é de que se a parte efetivamente, se o sócio que é chamado a responder efetivamente tenta se beneficiar da ordem de execução, ou seja, se fazer uso do benefício de ordem na execução, ele deve promover a indicação precisa de bens do devedor principal que sejam suficientes à garantia da execução. Não basta ele simplesmente alegar que existem bens da sociedade, mas devem haver a indicação precisa desses bens desimpedidos e passíveis de penhora para a satisfação dessa execução. Caso contrário, se fará incidir essa noção de que o ônus econômico da atividade não pode ser transferido ao trabalhador, ou seja, deve ser absorvido integralmente pela sociedade empresária, pela empresa, ou em hipótese de inadimplemento e incapacidade financeira ou econômica dessa empresa, pelos sócios que se beneficiaram do trabalho desse reclamante. E assim foi esse exame que nós fizemos das figuras do grupo econômico e da desconsideração da personalidade jurídica. Nessa série de 3 vídeos nós vimos algumas decisões do TST acerca da matéria, especialmente distinguindo entre um e outro. Nós vimos que, quanto ao grupo econômico, a jurisprudência do TST ainda exige a demonstração de hierarquia, ou seja, a necessidade de subordinação de uma empresa a outra para a configuração desse grupo econômico, e que a mera existência de sócio em comum não habilita a caracterização desse grupo econômico e, consequentemente, a transferência dessa responsabilidade trabalhista. Em casos excepcionais, a existência de sócios em comum, quando esse sócio tem um papel relevante na administração da empresa, pode ser um elemento que ajude a caracterizar esse grupo econômico. Mas aí, mais uma vez, haverá necessidade de, pelo menos na atividade urbana, haver a demonstração da subordinação entre as empresas às quais se atribui a formação de grupo econômico. De outra parte, nós podemos ver também que a desconsideração tem um incidente próprio que deve ser observado quando se tratar de desconsideração da personalidade jurídica. Nós vimos que, em alguns casos, a alegação de necessidade de observância do incidente previsto no CPC
para casos em que o julgador, na verdade, caracterizou a formação de grupo econômico. Nesse caso, não há necessidade do incidente próprio previsto no CPC. Em vídeos iniciais, nós fizemos a distinção que, apesar de que, para a formação do grupo econômico, há requisitos próprios, para a desconsideração da personalidade jurídica envolvendo empresa que seja sócia do devedor principal, eventualmente não haverá necessidade dos mesmos critérios previstos para o grupo econômico, mas se haverá necessidade simplesmente da instauração do incidente de desconsideração e atribuição de responsabilidade àquela empresa que seria sócia do devedor principal, ou seja, não é a formação do grupo econômico, mas a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio de outra empresa que é sócia da devedora principal. Nós vimos de outra parte também que, na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, o trâmite é o apropriado com os meios previstos para o processo de execução, ou seja, embargos à execução, embargos de terceiro, exceção de pré-executividade com eventual recurso por meio de agravo de petição ao Tribunal Regional correspondente. Adiantamos também que, aparentemente, há um início de discussão acerca da admissibilidade de mandados de segurança quando houver teratologia, ou seja, quando houver um efetivo e evidente excesso das instâncias ordinárias na não a utilização do incidente próprio previsto no CPC para a desconsideração da personalidade jurídica quando se tratasse dessa hipótese. Trata-se então de um tema bastante presente no cotidiano da Justiça do Trabalho e provavelmente retornaremos a ele. Por ora, são esses os elementos que nos pareceram relevantes a destacar. Se ficou alguma dúvida ou algum tema que lhe pareça ainda relevante, deixe indicado nos comentários e nós retornaremos a eles. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.